Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Mudança e hoje vamos falar sobre a ação social e o papel das freguesias, dois pilares muito importantes também no programa deste movimento A Mudança. E a primeira pergunta que eu faço ao Carlos Silva, mas primeiro vou-lhe dizer olá. Olá, Bem-vindo a este terceiro episódio. E a primeira pergunta que eu lhe faço, Carlos, é: o que é que está em causa quando falamos de mudança na ação social? Quando falamos de mudança na ação social, é provocarmos mesmo uma alteração na forma como a Câmara Municipal interage com quem pratica a ação social. Quem pratica a ação social são as instituições e são as juntas, são as freguesias. E quero começar e dizer isso de uma forma convicta. A justiça social começa no terreno e começa por cuidar de quem cuida, que são as instituições, as associações e as juntas de freguesia. A ação social em Esposende é um dos setores que mais emprega pessoas e é um setor com impacto no dia-a-dia das pessoas, dos mais frágeis. E isso é uma das funções que o Estado tem e que tem que saber delegar em quem melhor faz e com maior proximidade, que são as instituições, as associações e as freguesias. E como é que nós podemos então melhorar o papel dessas associações, das IPSS, dos voluntários? Como é que nós podemos fazer para melhorar a intervenção destas instituições? Primeiro, valorizá-los, cuidar de quem cuida. E segundo, não há milagres. Tem que haver um reforço financeiro que é dado às instituições para cuidar dos mais vulneráveis, de quem precisa. O mesmo passa com as juntas de freguesia. No caso, por exemplo, das associações e das instituições, é importante que sejam vistas como parceiras e não apenas como pedintes. Estão a fazer uma ação que é fundamental, são eles que estão mais perto do terreno, são eles que se conhecem e devem ser vistos como parceiros. Nós, em termos práticos, uma das nossas medidas será aumentar significativamente o aporte financeiro para essas instituições, de modo a que não tenham esses constrangimentos que muitas vezes se refletem nos cuidados. Cada euro empregue nas instituições da ação social, nas associações, é um euro muito bem gasto, porque são eles que estão no terreno. Esse apoio financeiro vai passar por exemplo, neste momento, em vez de ser avulso, neste momento, aqui no município de Esposende, a Câmara Municipal atribui, em termos globais, a todas as instituições, cerca de 130 a 120 mil euros, independentemente dos valores que depois que possam depois negociar. Nós estamos, como base, nós queremos triplicar logo desde o início esse valor, para as pessoas se sentirem mais desafogadas e para responder mais rápido e mais próximo. Nós temos dificuldades, nós temos alguns constrangimentos a nível da ação social no município. Temos que promover uma interligação entre eles. Não tem que haver um centro de dia em todas as freguesias. Nós temos que ter centros de dias necessários, suficientes para responder às pessoas do município. Tem que haver uma organização, tem que haver ordenamento e tem que haver interconexão e planeamento. Por exemplo, há outras respostas que têm que ainda quando fiz a minha apresentação nas Marinhas, em 12 de julho, falei numa das... Nem todos os doentes, não é preciso, por exemplo, nos idosos, não é preciso lares para todos. Alguns têm centros de dia, mas também temos que pensar nos centros de noite, como eu falei nas Marinhas em 12 de julho. Nós devemos promover para que os idosos, o isolamento é um problema, estejam no dia-a-dia no seu ambiente normal. Qual é o problema de muitas vezes os idosos? É à noite. Quando vivem sozinhos. Na noite sentem-se mais as dores, se calhar temos que pensar em algumas situações em que os idosos vão dormir numa instituição onde se sentem mais seguros, onde tem alguém que cuida deles durante a noite. E no dia seguinte vão à sua vida. Isso já não é novo, não é uma ideia nova. Como eu disse, só temos que copiar aquilo que já existe. Nas cidades já existe isso. Além das GERPs, que são as estruturas residenciais para idosos, temos várias soluções, mas não pode ser de uma forma avulsa cada freguesia pensar nisso. Temos de falar de uma maneira coordenada. Também temos que pensar em criar um gabinete de apoio, o município, em vez de cada instituição está por si, por exemplo, há projetos de candidaturas, e as pessoas são voluntárias, não são profissionais, tem que encontrar no município não apenas o suporte financeiro, mas também o apoio burocrático, o apoio nos projetos de candidaturas. Há muitos apoios que são perdidos porque as pessoas não sentem apoio, e a Câmara tem essa obrigação moral de lhes dar esse apoio. Portanto, vamos criar um gabinete
um gabinete de apoio às instituições. Portanto, e depois também temos que apoiar projetos que tenham impacto na qualidade da vida. Projetos como, por exemplo, projetos comunitários intergeracionais, temos que pôr em contacto nas várias estruturas em que as pessoas mais idosas com os mais novos aprendem uns com os outros. Isso é que se chama o crescimento saudável. E também temos que apoiar instituições que se dediquem aos mais desfavorecidos, por exemplo, que são escondidos, que é o apoio às pessoas com problemas de saúde mental, que é um problema escondido. Há cidadãos e há munícipes que têm uma debilidade profunda, que são completamente dependentes de outros. Nós temos de cuidar também daquelas famílias que têm um encargo diário e às vezes precisam descansar. Temos que cuidar de quem cuida também. E nós, como comunidade, também temos essa responsabilidade. Temos que aliviar um bocado a carga dessas pessoas. Essas são estratégias que vão garantir que ninguém fica para trás, que ninguém é esquecido? Isso é fundamental. Por isso é que é importante a proximidade. Uma pessoa que está dentro de um gabinete não conhece as pessoas, não conhece o terreno, ninguém pode ficar para trás. Essa é uma das premissas que nós temos. Ninguém pode passar fome, ninguém pode deixar de ter apoio, ninguém pode deixar de ter um sítio para dormir. Um idoso não pode estar completamente isolado, não podemos correr o risco, como acontecia há uns tempos, de um idoso ser encontrado morto há 5 ou 6 dias. Isto é uma falta de dignidade terrível. Temos que lutar para isso. Somos uma comunidade e é isso que temos que fazer. E a comunidade só é forte se localmente tiverem os vigilantes, os voluntários, as instituições e as freguesias. Aí também uma das coisas que é muito importante, Carlos, tem a ver, lá está, com aquilo que o Carlos dizia, tem a ver com o facto de vocês, que estão aqui no centro, não é? Poderem comunicar bem e comunicar com pessoas que estejam nas freguesias. Ou seja, aqui a comunicação é muito importante, assim também como o papel que as freguesias têm. Sandra, junto às freguesias, Assembleias de Freguesias são órgãos eleitos. São o primeiro nível de órgãos democraticamente eleitos. E têm tanta dignidade como tem o Presidente da Câmara, como tem a Assembleia Municipal. E devem ser tratados com essa dignidade e não como pedintes. São parceiros. Quando nós delegamos competências, nós temos que também acreditar na capacidade de terem as suas competências, de executarem, mas também tem que ter suporte financeiro. Uma das nossas promessas é que, por exemplo, cada freguesia, normalmente cada freguesia recebe diretamente do Estado, que nós chamamos de um fundo financeiro diretamente do Estado. Imaginemos uma freguesia que recebe 50 mil euros, como por exemplo Vila Chã. Nós, desde o princípio, em vez de receber 50 mil euros só do Estado, depois da nossa parte recebe 2 vezes mais 100 mil euros. Portanto, essa freguesia receberá 3 vezes mais do que costuma receber. Para quê? Para que resolva os problemas do dia-a-dia das pessoas. Que não seja preciso pedir à Câmara para ir a uma reunião de Câmara, para arranjar um pneu, para arranjar um buraco de uma estrada. E isso é dinheiro, o investimento é muito grande. O investimento é muito grande em quê? Porque a resposta é mais rápida. Na Câmara não damos a perder tempo com esses pequenos problemas para nós, mas são grandes problemas para as pessoas. Os presidentes de junta sentem-se mais valorizados e fazem aquilo para que foram eleitos, que é resolver os problemas das pessoas. Ou seja, é dar aqui um bocadinho de liberdade de poder de decisão às freguesias, então. Liberdade com responsabilidade. É isso que se pretende. Nós não queremos, mais uma vez eu repito, nós queremos parceiros a trabalhar para o mesmo objetivo que é o bem comum. Se nós temos as juntas de freguesia e as associações e as instituições de ação social que sabem fazer bem e estão no terreno, precisamos de inventar o quê? Só precisamos de utilizar e dar-lhes os meios. É bom, isto é uma solução win-win, é uma solução que ganham todos. Porque não andamos preocupados a fazer reuniões, a fazer deliberações. Não, já está nessa delegação de competências e com o respectivo apoio financeiro. E como é que consegue garantir, Carlos, que realmente as freguesias, não é, deixam de ser meros executores e passam a ser parceiros? Porque eles têm, por lei, estão habilitados para certas competências, mas só se podem fazer se tiverem suporte financeiro e tiverem apoio técnico, por exemplo, burocrático, dos gabinetes de apoio também às freguesias. E é isso que nós pretendemos, que eles se sintam autónomos e com capacidade para fazer essas competências. E é isso que nós pretendemos e achamos que são precisos. Ao fim e ao cabo, eles têm feito isso, mas é após pedir ao município, à Câmara Municipal, preciso disto, preciso daquilo. Nós, desde o princípio, nós realizámos essa possibilidade. Eles gerem o seu dinheiro. E só nos vêm pedir
para as obras maiores em que é preciso, necessário, a intervenção da Câmara Municipal. É uma solução que liberta muito a burocracia. Nós temos que eliminar a burocracia. Isto é uma forma de libertar a burocracia. Ou seja, é uma forma também de descentralizar No fim, acaba os serviços. Exatamente. É uma forma de descentralizar e aumentar a eficiência. Mas sempre com o vosso apoio, quer financeiro, quer também o apoio de comunicação, de recursos humanos, Nós não é? trabalhamos todos em prol do bem comum. E isso implica responsabilidade e implica cooperação. As freguesias, lá está, quando nós falamos aqui em parcerias, estamos a falar que as pessoas, o candidato que irá vencer as eleições, eles conhecem a freguesia, não é, Carlos? Por isso o Carlos dizer, e muito bem, que realmente temos que saber trabalhar com todos e que eles têm de ter esta liberdade, este poder de decisão, porque eles conhecem as pessoas, conhecem a realidade daquela freguesia. Aqui o importante é trabalhar com pessoas, independentemente da cor. Mas isso é um dado adquirido. Depois de eleitos, as pessoas estão a trabalhar para as pessoas. Seria impensável estar uma freguesia a ser prejudicada por causa disso. Aliás, por isso mesmo, é que nós, desde o princípio, a freguesia recebe 2 vezes mais o valor que recebe diretamente do Estado. É para todas as freguesias, não é para depois, conforme a cor, olha, vem-me pedir. Não, isso é para obviar exatamente essa necessidade. E esse inconveniente que possa acontecer. Porque todas recebem, independentemente da cor política. Isto não é uma invenção nova. Isto basta ir aqui ao lado do Conselho de Barcelos, que é feito isso desde há mais de 10 anos. E com ótimos resultados. Porque os presidentes da Junta sentem-se valorizados, as assembleias de freguesia sentem-se valorizadas, e sentem-se mais responsabilizadas, e os habitantes daquelas freguesias já não podem ter a desculpa do Presidente da Junta, que foi a Câmara que não deu dinheiro. Não, eles têm os meios. E vão ser avaliados pelo seu desempenho. Ainda bem que falou dessa avaliação, porque lá está. Vocês estão aqui a dar todas as condições necessárias, não é, para o desenvolvimento daquela freguesia, mas em contrapartida também têm que tentar perceber se realmente o trabalho foi feito. Claro, tem que haver uma... Como é que vão fazer? Tem que haver uma... O principal analisador, se é que posso chamar, são os próprios habitantes da freguesia. Porque vão votar a seguir, castigam-no se não foi feito. E nós também temos, no Gabinete de Apoio, também temos meios, o município tem meios para ver se estão a cumprir ou não as tarefas que lhes foram delegadas. Para além deste apoio financeiro que vocês pretendem e muito bem dar às freguesias, que mais apoio é que vocês podem dar aos mesmos? Depois depende dos projetos que sejam apresentados. A construção de novas vias, os novos edifícios, projetos maiores, claro que implicam a cooperação e são da iniciativa da Câmara Municipal, sempre em cooperação e sendo ouvidos as juntas de freguesia, porque os interessados têm que ser ouvidos. Nós não vamos fazer obras numa freguesia se não há benefício para a freguesia e se não estão interessados. Isso é importante. Como, por exemplo, as infraestruturas, como, por exemplo, o saneamento. O saneamento não será da responsabilidade das juntas de freguesia, será da responsabilidade da Câmara Municipal. E isso é uma das obras que nós teremos que fazer sempre depois de ouvidos os presidentes da junta. Mas é uma área que nós vamos investir. Essa é uma questão realmente muito importante, tem a ver essa comunicação, não é, entre os presidentes de junta e o presidente da Câmara, para estarem aí sempre em consonância e sempre a trabalhar em prol das pessoas. Sandra, só assim se concebe que um projeto onde estão metidas várias pessoas chega a um fim, a um bom porto. Tem que haver cooperação das pessoas que estão nos cargos. As pessoas que estão nos cargos, depois têm que esquecer se foram da cor A ou da cor B. Estão ali para exercer o mandato que lhes foi confiado. E as pessoas esperam que eles exerçam isso de uma forma isenta e de uma forma cordial e concreta. E lá está também, quando nós investimos nas freguesias, um conselho é feito de freguesias. Não se concebe um conselho. Nós somos 15 freguesias que nos dão uma riqueza enorme, são diferentes todas com as características especiais. É importante, é como os dedos da nossa mão, são diferentes, mas cada um é importante. E temos que apostar nas freguesias. Uma das formas, por exemplo, falámos no último episódio na habitação, nós temos que investir na habitação em cada freguesia, não fazer bairros sociais com 5 ou 6 prédios todos juntos no centro da cidade. Temos que investir nas freguesias, temos que dar vida às freguesias.
É isso que temos que fazer. E outra forma também, não sei, Carlos, também uma das formas, e que há pouco nós pelo menos falávamos em off, e acho que seria também interessante por aqui, e há pouco o Carlos também disse isso, que é, cada freguesia tem a sua identidade, e também uma forma se calhar de as dar a conhecer, por exemplo, e que vocês de certeza que apoiam nisso, também é a parte cultural delas, não é? Tentar trazer ao de cima a identidade de cada uma. É verdade, isso já tem sido feito, mas nós queremos experienciar esse aspecto. Há freguesias que têm os seus ranchos folclóricos, outras freguesias têm outras tradições. Temos que fazer-se valorizar esse tipo de riqueza. E as juntas de freguesias e as instituições são os atores perfeitos para levar essas tradições e essas atividades a serem dadas conhecidas, não só na freguesia, mas fora da freguesia, intraconcelhia e também noutros concelhos. Sim, porque lá está, quando nós fazemos essa parte de mostrar o que cada uma tem, estamos a dar também a dar a conhecer a riqueza de cada uma e estamos também a fazer com que pessoas, não é, possam visitar essas freguesias, não é? É verdade, e há uma coisa que é assim, o sucesso, eu vejo isso assim, o sucesso de um presidente da junta, um sucesso de uma instituição, é um sucesso meu, é um sucesso de todos. Não é só de um, é de uma equipa. Sim, e a descentralização passa não só pela parte de lhes dar mais liberdade, mas também pela parte cultural de levar lá esse desenvolvimento. Exatamente, associado a um apoio de gestão e a um apoio financeiro. O que é que tem a dizer? Vou-lhe pedir aqui um desafio agora. Lance-lhe um desafio. Deixe uma mensagem aos presidentes, ou aos futuros, que ainda não são, aos candidatos das juntas de freguesia. A minha mensagem é que não esperem ter um papel passivo, à espera que nós tenhamos as ideias para lhes fazer as obras ou as coisas que são necessárias na freguesia. Querem que sejam pessoas ativas, que escutem, que ouçam os habitantes das freguesias, vejam quais são as necessidades e que haja de uma forma proativa no sentido da resolução desses problemas. Os problemas menores terão que ser resolvidos por eles, quando não tiverem essa possibilidade. Terão sempre a porta aberta no município para resolver esses problemas. Porque só assim é que se vai a algum lado. Trabalho em equipa. Exatamente. Trabalho em equipa é fundamental. É isso que eu trago da medicina. Trabalhar em equipa. Sozinhos não vamos lá nenhum. Muito isso obrigada. Aí está a mudança. É mudança. Trabalho em equipa. É verdade. A mudança começa assim com uma escolha simples, que é cuidar melhor e confiar mais. É preciso confiar uns nos outros. Só assim é que conseguimos chegar longe. Confiança. Obrigada, Carlos.